Boa noite. Vamos fazer hoje uma revisão do conteúdo para a primeira prova, mas necessariamente tentar fazer uma espécie de resolução de questões envolvendo os conteúdos que vai cair na prova. Como vocês sabem, a prova vai cair das aulas 1 a 10, que envolve estatística descritiva, que é a aula de 1 a 5, e probabilidade, até os teoremas de probabilidade total e teorema de Bayes, que são as aulas de 6 a 10. Então, de uma forma geral, a aula de 1 a 10, contendo o conteúdo que vai ser cobrado nessa avaliação. Como eu falei para vocês na última aula, né, eu pretendo fazer a resolução de uma prova já pré-existente. Tá? Essa prova daqui. Porém, nessa prova daqui, ela cai tem conteúdo que está nessa prova, que deveria estar na prova de vocês, mas como o semestre ficou curto, não vai estar. Então, são conteúdos que não vão ser vistos aqui nesta resolução. Mas na hora da resolução, eu mostro para vocês quais são os conteúdos. Mas são conteúdos que vão valer para a segunda prova. Eu queria deixar antes uma informação muito importante sobre a plataforma SEAD. Estou abrindo a plataforma SEAD aqui. Ela está com conteúdos abertos, liberados para vocês. Vocês têm essa consulta à disposição. Não só as aulas, que estão aqui, todas as aulas separadas por semanas, porque os conteúdos foram separados por semanas, até a aula 10, que é o conteúdo para a prova. A nossa prova será dia 6 e 7, 48 horas de prova, sendo que dessas 48 horas você tem que escolher 4 para fazer, e são 4 horas cronometradas. E também tem disponibilizado aqui todos os vídeos referentes às aulas, tá? São videoaulas de aulas anteriores, aulas dadas no ano 2000 aqui, certo? Aulas resumidas, aulas feitas esse ano, né? Tem várias aulas de vários resumos, tem resolução de lista de exercícios, resolução de problemas. Então, há um leque de opções para você estudar. Além disso, hoje a gente vai fazer uma revisão. Essa revisão trata-se de a resolução de uma prova antiga. Mas o que eu queria falar aqui, nessa plataforma, é que no dia que você vier aqui fazer essa prova, quando você escolher o seu horário, ela ainda não está disponível, mas eu vou disponibilizar ainda essa semana. Até sexta-feira eu disponibilizo o link. Tá? Você vai poder acessar o link, mas você vai poder entrar na prova mesmo, nas questões do questionário, dentro dos dias 6 e 7. O que é que acontece? Essa plataforma ela está hospedada no ambiente Moodle. O ambiente Moodle é um ambiente universal. Qualquer universidade, ou qualquer órgão, ou qualquer pessoa também particular que queira criar salas de aulas no Moodle, certo? Pode criar, mas através de uma interface adequada, enfim. Para a UF, ela ainda precisa de alguns ajustes. E eu sempre cobro isso todo semestre, mas o suporte nunca me retorna com uma resposta positiva. Que tipo de ajustes são esses? Quando você for entrar para fazer a sua prova, vai ser aberto um questionário para você. Uma questão de cada vez. Abre uma questão, você resolve, coloca lá o resultado, clica no botão de confirmação. Se não clicar, não adianta, tem que clicar. E a partir do momento que você clicou no botão de confirmação, pula para a próxima questão. Também há a opção de você pular para a próxima questão sem confirmar, ou seja, você pode voltar várias vezes, ir e voltar sem ter confirmado cada questão. Mas o importante é que no final você confirme todas.
Ao perceber que você terminou a sua prova e que está tudo ok, tudo garantido, você precisa clicar no botão de envio. Esse botão é o grande problema do SEAD, que muita gente não percebe. Ele está no final da página, você tem que rolar a página até o final, e lá no final você vai encontrar esse botão. É longe mesmo, não é tipo, você está aqui, né, vamos supor que a questão seja essa, e aqui são os itens para você. Aí você marcou, confirmou aqui. Essa foi a última questão, você terminou, não tem mais questão para você virar a página. O botão, vamos supor que se fosse esse cinza aqui, deveria estar aqui. Você clicava esse botão, confirmava, mas não. Ele está lá embaixo. E muita gente não vê. Rola a tela, parece um monte de coisa branca sem nada, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Às vezes passa um tempão até chegar no botão de confirmação que está lá embaixo. Não desista, continue rolando. Como diz a Dolly, né? Continue a rolar, continue a rolar. Então, esse botão vai estar lá no final. Não desista. Se você não fizer isso, a sua prova não será enviada. As suas questões resolvidas não serão enviadas. Eu não receberei uma prova resolvida para poder dar as notas. Então você vai acabar tendo problemas com isso. Tá? A sua prova vai continuar em aberto, como se você não tivesse feito a prova. Então é necessário que vocês tomem esse cuidado. Tá? No mais, é uma prova de múltipla escolha como outra qualquer. Certo? Cabe a você fazer a escolha certa, e a escolha certa vai depender do seu conhecimento na matéria, naturalmente. Ah, professor, mas eu tenho que mostrar então como eu fiz, mostrar os cálculos, as fórmulas que eu usei? Não, não precisa. Eu só preciso do item que você escolheu como resposta para a sua questão. Tá bom? Agora, no presencial, eu cobro sim que você desenvolva a questão. Né? Bom, e assim eu não sei, espero que volte presencial no próximo semestre. Né? Tudo. Estou mexendo aqui para não ficar igual eu ficava nas outras aulas, para não ficar igual a Edna Moda. Vai baixando, vai baixando, baixando, fica só do nariz para cima. Vamos lá. Então, dito isto, vamos à nossa revisão. Né? Como eu falei, eu tenho aqui uma prova, é um modelo de prova antiga. Né? A questão 1 trata de estatística descritiva, tá? Seus elementos que nós estudamos. A saber, né? O que nós estudamos em estatística descritiva foi organização de dados, gráficos, medidas de posição, medidas de dispersão, medidas de assimetria e box plot. Nessa questão aqui, você tem um pedido de cálculo de média, então tem medida de posição, um pedido de cálculo de desvio padrão, então tem medida de dispersão, coeficiente de variação e coeficiente de assimetria. Então, essa questãozinha aqui, ela já traz um bom apanhado, certo? Das questões possíveis que estão dentro do conteúdo. Vale salientar que na lista de exercício, né, a maioria das questões, ela traz um conjunto de dados para que você, a partir daquele conjunto de dados, de posse da fórmula, naturalmente, da medida que você tem interesse, você encontra a medida. Tá? A diferença aqui é que eu já não tenho mais um banco de dados, mas eu tenho uma informação pré-estabelecida. E quais são essas informações? Primeiro, a fórmula da média, está aqui, e a fórmula da variância, com a divisão por n menos 1. Existe a variância dividida por n, e a variância dividida por n menos 1. Até uma pequena diferença que só é tratado em inferência estatística, coisa como ter ou não viés no resultado.
Mas isso é uma preocupação mais avançada. Nesse momento, a gente só precisa saber que a fórmula da variância nesse pedido aqui está usando o n-1. Quando não é utilizada a fórmula, é porque eu estou pedindo a variância amostral, que é apenas dividida por n. Então, vamos lá. Dadas essas duas fórmulas aqui, média e variância, e essas informações adicionais, como eu falei a vocês, temos informações. Somatório de nx igual a 200, somatório de nx ao quadrado 3.136, a amostra 25 indivíduos, cuja moda é igual a 10. Pede-se média, desvio padrão, coeficiente de variação e coeficiente de assimetria. Então, diretamente colocando aqui, a média já é dada aqui a fórmula, somatório de nx sobre n. É a média aritmética ponderada, que é a média quando a gente tem uma distribuição de frequências. Tá? E a frequência é exatamente o peso de cada valor da variável. No caso, a frequência absoluta. Tá? Então, o somatório de nx é dado, que é igual a 200. Então, ele automaticamente é colocado aqui na fórmula, substituindo o somatório de nx, naturalmente. Sobre n, onde n é exatamente o tamanho da amostra. No caso, o tamanho da amostra é 25, então n igual a 25. Logo, a média vai ser 200 sobre 25 igual a 8. O item B pede o desvio padrão. Eu tenho a fórmula da variância, e eu sei que o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, eu, de posse dessa fórmula aqui, e sabendo que esse somatório aqui é dado 3.136, esse n aqui é dado e é 25, aqui embaixo também vai dar 25 menos 1, e a média foi calculada no item A, igual a 8. E eu quero a média ao quadrado. Então, fazendo as substituições adequadas na fórmula, eu terei que a variância será 3.136 menos n, 25, vezes a média ao quadrado, que vai dar 64. E tudo isso vai dividir por 24, que é o n menos 1. Então, a resposta é a variância igual a 64. Mas eu estou solicitando o desvio padrão. Então, como o desvio padrão é raiz quadrada da variância, o desvio padrão é raiz quadrada de 64, que é 8. Coeficiente de variação é o CV, né? Ele é o desvio padrão sobre a média. Está aqui, desvio padrão sobre a média. Exatamente o que a gente calculou no item A e B. Calculou a média, deu 8, calculou o desvio padrão, também deu 8. Então, o coeficiente de variação será 1, 8 dividido por 8. Por fim, coeficiente da simetria, esse sim é uma fórmula que depende de mais elementos, tá? Média menos moda sobre desvio padrão, onde o desvio padrão é 8, a média também é 8. E a moda, ela foi dada no enunciado, e é igual a 10. Então, o coeficiente de assimetria vai ser igual a 8 menos 10 sobre 8, que vai dar menos 2 oitavos, menos 0,25. Note que deu negativo, né? Significa que eu tenho assimetria à esquerda. Por que deu negativo? Porque a média é menor do que a moda. A média é 8 e a moda é 10. E a média é menos moda. Essa foi a questão que envolveu estatística descritiva. Claro, não está tudo aqui, mas tem uma parte aqui. Eu sugiro que façam os exercícios das listas e do material das aulas que estão disponíveis, né? Lá, inclusive, tem gabaritos. A apostila também. A lista também. Segunda questão. Agora eu estou trabalhando já com probabilidades. O início do conceito de probabilidade passa justamente pela definição de eventos, passa a mostrar o experimento aleatório. Então, vamos ver aqui o exercício, identificar exatamente esses elementos. Considere o lançamento de 2 dados. Defina
o seguinte evento. O lançamento de dois dados, que é uma ação, né? Está colocado aqui apenas o lançamento de dois dados, mas é o lançamento de dois dados, verificar a face voltada para cima dos dois dados. E aí você conta aqueles valores lá. Então, isso é um experimento aleatório. Porque quando você joga um ou dois dados, você não sabe o resultado que vai dar. Você tem 6 possibilidades em cada dado. Para cada uma possibilidade de um dado, você tem 6 do outro. Significa que você tem 6 vezes 36 vezes 6 possibilidades. Ou seja, você tem 36 possibilidades. No teu espaço amostral tem 36 informações. O tamanho dele é 36. Tá? Essa é a informação que você guarda para você. Quando você pensa o lançamento dos dados, você já pensa o espaço amostral com tamanho 36. Já são definidos alguns eventos. A soma é igual a 7. B, pelo menos uma das faces é igual a 6. E C, as duas faces são iguais. E aqui são solicitadas exatamente algumas coisas com base nesses eventos aqui. Eu quero A interseção B, né? Está aqui o evento A, está aqui o evento B, eu quero a interseção entre ele. Eu tenho, na verdade, quero calcular a probabilidade dessa interseção. Né? Eu tenho a probabilidade condicional, que é um outro conteúdo que estava listado, né? E está sendo cobrado aqui. Quero a probabilidade da diferença e a probabilidade da interseção das uniões. Então, vamos lá. O que a gente precisa primeiro? Precisa conhecer o espaço amostral para entender o que significa cada um desses eventos. Está aqui o espaço amostral, como eu falei para vocês, tem 36 elementos, onde cada um desses pares aqui, eu considero que o primeiro elemento do par é o dado, que vamos considerar numeração de dois dados, dado 1 e 2. Então, nesse par, eu terei dado 1, dado 2. Dado 1, dado 2. Lembra que eu falei que para cada face de um dado, você tem as outras 6 possibilidades do outro dado? Essa primeira linha, ela mantém fixa a face 1 do dado 1 e varia a face do dado 2, né? De 1 a 6. A mesma coisa na segunda, terceira até a sexta linha. Então, com isso, eu tenho todas as 6 possibilidades de lançamento dos dados e encontrar os seus possíveis resultados. Quem são os eventos? Vamos lá. Quem é o evento A? A soma das faces é igual a 7. Em que situação a soma das faces é igual a 7? Sempre que eles caírem nessa diagonal aqui. Ó. A soma da face desses dois dados vai dar 2. Mas olha esse que deu 1 e 6. A soma dá 7. Consequentemente, 2 e 5, a soma também dá 7. Tá? Um e 6. Eu não estou conseguindo selecionar. Mas vamos lá. 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Essa diagonal aqui exatamente vai mostrar as possibilidades da soma da 7. Resumindo, está aqui o A, todos os pares cuja soma é igual a 7. Essa diagonal. B, pelo menos uma das faces é igual a 6. Então, pelo menos um dos dois dados deu a face 6. Onde é que a gente observa isso no espaço amostral? Nessa última coluna, onde a face do segundo dado é 6. Nessa última linha, onde a face do primeiro dado é 6. Então, quem são esses elementos aqui? 6, 1, 6, 2 até 6, 6, que é essa última linha. 5, 6, 4, 6, tal, até 16, que é essa linha. Então, esse é o conjunto B. Quem é o evento C? As duas faces são iguais. Quando é que isso acontece? Exatamente quando eu estou nessa outra diagonal aqui. Ó. 1, 2, 2 até 6, 6. As duas faces são iguais. Então, esse é o conjunto C. Esse é o conjunto C. Opa, cadê? Aqui.
1 até 6, 6. Agora vamos às probabilidades solicitadas, né? Quem é a probabilidade de A interseção B? Eu sei que A e B são dois conjuntos, estão aqui. Eu sei calcular a interseção entre conjuntos. Qual é a interseção entre A e B? Os valores que são comuns, né? Para ser comum entre A e B, tem que ter uma face 6 e a soma tem que dar 7. Quando isso acontece? Quando eu tenho a face 6 e 1, quando eu tenho 1 e 6. Então, A interseção B é 6 e 1 e 1 e 6. Qual é a probabilidade? Bom, a probabilidade de acontecer isso pela definição axiomática, o número de elementos favoráveis sobre o total. Quais são os favoráveis? São esses dois aqui. São os dois casos que eu tenho a interseção. E qual é o número total? É o espaço amostral, que tem 36 elementos. Então, a probabilidade da interseção é 2, né? 1,661 sobre 36, que é 1,18, que é 0,055. B, probabilidade condicional. A definição de probabilidade condicional, P de B dado A, isso é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de A. Então, no item B, eu uso essa fórmulazinha aqui. P de B sobre A dividido por P de A. Onde, quem é P de B interseção A? Eu acabei de calcular. E foi exatamente 18 avos. Está aqui. Que é igual a 2,36. Quem é o P de A? Aí eu vou lá no conjunto A, vejo quantos elementos tem nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou lá no espaço amostral, vejo quantos elementos tem nele. 36. Então, P de A nada mais é do que 6 sobre 36. Aqui eu simplifiquei para ficar com duas bases iguais, dois denominadores iguais, tá? 2,36, 6,36, sobra 2 sextos, que é igual a 1 terço. P de A menos C. P de A menos C. Bom, quem é A menos C? Bom, vamos ver quem é o conjunto A e quem é o conjunto C. Tá aqui o conjunto A. A soma tem que dar 7. Tá aqui o conjunto C. Os dois valores têm que ser iguais. Em que situação os dois valores são iguais e a soma dá 7? Só se for 3,5, que não vai acontecer aqui, que eu só tenho números inteiros. Então, não tem nenhuma situação em que a soma dá 7 e os dois valores são iguais. Com números inteiros. Né? Ou com números naturais, né? Ou números inteiros, você vai no negativo lá, pode ser que encontre. Mas com números naturais, não. Com números naturais, o conjunto C e o conjunto A são conjuntos distintos, são disjuntos, e a sua interseção é vazia, não tem elemento comum. Como eu estou querendo saber A menos C, né, eu tenho que A menos C vai ser igual a A quando a interseção for vazia. Porque eu estou tirando, fazendo A menos C, eu estou tirando de A todos os elementos que estão em C. Como não tem nenhum, então eu mantenho com A. Então, A menos C é igual a A. Consequentemente, P de A menos C é igual a P de A. E P de A já foi calculado. Para terminar essa questão, P de A união B, interseção B, interseção C. Saber quem é B, interseção C, quem é A união B. E se A união B juntar todos cuja soma dá 7, com todos que tem 6. É tudo isso, é um conjuntão. Mas eu tenho também B interseção C. Quem é B interseção C? O conjunto B, está aqui, tem um 6.
E o C são todos valores iguais. A igual a B. Né? Os dois dados iguais, duas faces iguais. Em que situação as duas faces são iguais e tem 6? A única situação é 6, 6. Está aqui. Então, B interseção C é o elemento 6, 6. Então, eu estou interessado. Então, eu estou interessado aqui. B interseção C é o elemento 6, 6. A união B é tudo isso aqui. Então, eu estou interessado agora na interseção de A união B com B interseção C. Né? Cadê? Aqui, A união B interseção C. Quem seria isso? Bom, é a interseção entre esses dois conjuntos. Como aqui eu só tenho 1, 6, 6, né? E ele também está aqui, 6, 6, então ele é a interseção. Então eu tenho uma interseção solicitada, que é um conjunto unitário. E quero calcular a probabilidade desse unitário. Aqui, ó. Calcular essa probabilidade aqui é verificar o número de casos favoráveis, que é 1, né? O único, que é o 6, 6, dividido pelo número de casos total, que é o espaço amostral, que tem 36 elementos. Então, eu tenho 1 sobre 36, resposta da questão, do item D dessa questão. Certo? Aí a gente vem aqui. Essa questão 3, ela não vai cair. Eu nem me preocupo com ela. Porque ela trata de esperança de variância de uma variável aleatória, e a gente não viu ainda a variável aleatória. Então, não temos condições de trabalhar isso. Pula. Essa também não. Por quê? Eu já vou fazer um spoiler aqui. Esse é o tipo de questão que envolve variável aleatória Poisson. Tá? São variáveis que representam o fluxo ao longo do tempo. Então, essa é Poisson. E a gente não estudou ainda Poisson, então a gente não tem como resolver a questão 4. 5. De acordo com o Ibope presencial, perdão. Tá. Nessa questão 5 também não vai dar para trabalhar, porque fala de variável aleatória discreta, mais especificamente a binomial. Tá? Tanto é que existe uma formulazinha já para ela, e nós não temos ainda essa fórmula, formalmente. Pula também. Por fim, sobrou essa questão aqui, ó. Não menos importante, ela é justamente a questão que trata dos teoremas, que são os teoremas mais importantes até o momento na probabilidade. Então vamos lá. Vamos ler o enunciado e resolver essa questão aqui. Tentar resolver aqui, né? Aí acabei mostrando a questão que eu estava preparando. Mas eu quero usar ali para resolver. Então, saindo da tela. Questão 6 da prova. Vamos lá. 30% das peças vendidas na loja L são produzidas pela fábrica 1. 20% das peças vendidas nesta loja são produzidas pela fábrica 2. 10% são produzidas pela fábrica 3. E as demais pela fábrica 4. Primeiramente, você olha, encarar uma questão assim e já saber o que fazer é muito bom. Né? E como é que eu sei o que é que eu vou fazer observando essa questão assim? Bom, esse tipo de questão é típico das questões que trabalham os teoremas. Teorema da probabilidade total, teorema de Bayes. E aí, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter para trabalhar esses teoremas? Né? Esses teoremas, eles trabalham justamente
Peraí. Cadê o quadro? Tá aqui. Não, não era isso, não. Volta. Volta. Aqui. Entrei no lugar errado de novo. Agora sim. Jamboard. Vou criar aqui uma planilhazinha. Dar um zoom maroto. Tá? E aqui. A pergunta é: o que é que eu preciso para fazer, para perceber que a questão é uma questão de teorema? Então eu tenho que ver isso aqui, ó. Claro que naturalmente é um desenho mais bonito, o meu tá feio. No quadro eu desenho melhor. Se eu tiver uma situação em que eu perceba que há uma partição do meu espaço amostral, então eu sei que essa situação é uma situação típica dos teoremas de probabilidade total e teorema de Bayes. Apenas para lembrar para vocês, reforçar a ideia da partição, etc. Então, para afirmar a ideia da partição, vocês me desculpem, eu acabei bocejando, é porque eu dormi muito pouco essa noite, eu estava corrigindo provas até 1 hora da manhã, e acordei, capotei, depois acordei 5 da manhã, para terminar de corrigir e lançar as notas, que eu estava dentro do limite do prazo para enviar as notas. Então, precisei fazer um esforço extra de última hora. E aí, de lá para cá, foram reuniões e outras coisas que eu não me permitiu descansar durante o dia. E agora eu estou bem cansado. Professor, Diga. essa questão de correção de prova é pior ou melhor no EAD? Como é que funciona isso? É pior para você, professor? Depende. Pode ser pior, né, se for no meu caso, que o número de alunos aumenta muito. Né? No EAD, eu estou com 470 alunos. Que isso, professor? Exatamente. Porque ele é dividido em polos, né? Eu tenho 14, não, 12 polos, né? E cada polo se inscreve uma quantidade assim. Tem polo com 60 alunos, tem polos menores, tal, mas no final das contas, eu acabo com um número muito grande de inscritos. Na verdade, eu não tenho 470 inscritos, eu tive 470 provas, que o número de inscritos está em torno de 600, 670, por aí. Né, que muita gente não fez as provas. Né? Mas, atualmente, por conta do sistema à distância, híbrido, né, as provas estão sendo feitas tanto no formato remoto, como a gente faz aqui na UF, tanto quanto no formato de envio de arquivos, ou híbrido, enfim, tem várias formas distintas. Mas quando não há a situação, quando não era a situação de pandemia, né, era a normalidade, essas provas elas vinham em pacotes que eram trazidos dos polos, né, até a UF, e eu carregava uma montoeira de prova assim, tinha um prazo para entregar, era uma correria, era bem pior porque a correria era maior, eu ainda ia receber as provas aqui, se a prova termina num dia, no outro dia eu já posso corrigir, se for no formato questionário, eu já recebo o feedback, já tenho uma nota, então
tem outras agilidades que podem ajudar, mas o CEDESD é bem pior, porque o número de alunos é bem maior. Então, voltando aqui no raciocínio, né, a situação que eu preciso ter para trabalhar os teoremas é exatamente isso aqui, ó, um espaço amostral e uma partição. E outro eventozinho aqui qualquer, tá, que eu posso chamar de B. Tá? Esse evento é transversal, ele engloba os outros eventos. Pode ou não englobar. E aí, a partir daí, a gente viu o termo. A questão é a seguinte: como é que eu identifico isso num problema? Estávamos falando aqui de peças vendidas em uma determinada loja. E em algum momento, haverá um sorteio aleatório de uma dessas peças. Esse sorteio aleatório é o experimento aleatório. Tá? Ah, quero ver se pegar uma peça aí aleatoriamente para ver se essa peça é uma peça boa. Né? Então, qual seria o meu espaço amostral? Quando eu jogo o dado e verifico a face ao dado para cima, eu sei que tem 6 lados possíveis. Quando eu escolho uma peça, tem quantas peças possíveis para escolher? Todas as peças da loja. No caso, essas peças estão subdivididas justamente entre as fábricas que as produzem. Né? As peças, 30% foi produzida pela fábrica 1, 20% pela fábrica 2, 10% 3, e aí eu preciso fazer uma conta para saber quantos foram da fábrica 4. Mas a minha partição são essas fábricas. Tá? O total de peças produzidas pela fábrica 1, juntando com da fábrica 2, 3 e 4, todas elas formam o meu espaço amostral, que é a loja. E não há interseção entre elas, porque uma vez que a peça foi produzida numa loja, numa fábrica, ela não foi produzida na outra. Então, são disjuntas. Então, essa é a minha partição. Tá, enxerguei a partição. Agora, como é que eu enxergo esse evento transversal? Né? Ora, tá todo mundo lá, todas as peças estão lá. Porém, sabe-se de antemão, tá? É a continuação do texto, que 98% das peças da fábrica 1 não contém defeitos. Aí eu verifico que existe um percentual de peças defeituosas, né? E assim sucessivamente. Eu encontro o percentual de defeituosas ou não defeituosas em cada uma das fabricantes. Então, esse evento transversal seria justamente o evento. A peça contém algum tipo de defeito. Então, aqui é a fábrica 1. As peças produzidas pela fábrica 1 estão aqui. Eu tenho essa interseçãozinha aqui. Quem está aqui? As peças defeituosas. E aqui fora, as peças não defeituosas. Quem está aqui? As peças defeituosas produzidas por 2. Aqui, as defeituosas produzidas por 3. As defeituosas do 4, as defeituosas de outra. Então, a peça ser defeituosa é o evento transversal B. Então, eu tenho que pensar que o cálculo do cálculo para saber a probabilidade da peça defeituosa é exatamente o teorema total. O teorema da probabilidade total. E é isso que a gente vai fazer agora, passando essas informações para o papel. Na verdade, elas já estão aqui, então eu posso simplesmente passar por aqui com vocês. Né? Já tem aqui 30% é 1, 20% 2, 10% 3, o restante 4. Está aqui. Probabilidade de eu selecionar uma peça ela ter sido produzida pela fábrica 1, é isso que está escrito aqui, 0,3, né? 30%. 2, 0,2, os 20% que estão aqui. Fábrica 3, qual é a probabilidade de eu selecionar a peça ter sido produzida pela fábrica 3? 0,1, que é aqui, ó, 10%. Quem são os demais? Ora, eu sei que eu tenho que a probabilidade tem que somar 1, né? Ou seja, 100%. Então, qual é o percentual que está faltando para completar? Para ser o percentual da fábrica 4? Ora, aqui eu tenho 0,3, 0,2 dá 0,5, 0,1 dá 0,6. Consequentemente, vai dar 0,4 para completar 100%, para dar 1. Então, a probabilidade do 4 é 0,4. Continuando.
98% das peças produzidas por 1 não contém defeitos. Quer dizer que 2% contém defeito. E esse 2%, ele vai estar aqui, ó. Probabilidade de defeito, dado que foi produzido por 1, 2%. Probabilidade de não defeituosa, dado que foi produzida por 1, 98. 0,98. Tá? Então, as outras probabilidades já estão lá anotadas, consequentemente eu tenho esses resultados aqui. O que eu desejo, o que eu preciso, P de D dado 1, dado 2, dado 3 e dado 4. Lembrando que eu tenho também que 1,5% das peças produzidas por 4 são defeituosas. Eu também tenho informação sobre a fábrica 4, a fabricante 4. Então eu tenho P de D dado 4. Então, encontradas essas probabilidades, e tendo essas daqui, eu vou direto ao teorema da probabilidade total. Que é o que eu preciso saber. P de D é P de 1, P de D dado 1, P de 2, P de D dado 2, até P de D, P de 4, P de D dado 4. A gente já viu como é que se desenvolve essa forma. Substituindo todos os valores que nós temos, que são todas as probabilidades que estão aí, meu resultado vai ser 0,024. Então, essa probabilidade aqui, se eu quiser contextualizar, certo? Ela é justamente a probabilidade de eu selecionar uma peça aleatoriamente dentro de todo o universo das peças e ela ser defeituosa. Tá? Essa que é a pergunta. A outra pergunta é, uma vez que foi detectada defeituosa, é possível saber qual fábrica foi mais provável de ter produzido? Se sim, qual é? Se não, dê uma boa justificativa. Para saber isso, para fazer o que eu preciso? Preciso saber, certo? A probabilidade condicional da peça ser defeituosa, dado que foi produzida por uma determinada fábrica. Né? Então, eu já tenho 0,024, que é a probabilidade total. E aqui, eu tenho uma resposta dizendo que não é possível identificar neste caso. Por quê? Olha o que é que acontece. Quando eu calculei aqui, ó, 006, 006, todo mundo é igual. E o que significa cada uma dessas probabilidades? É probabilidade de 1 vezes D dado 1. Ou seja, é a probabilidade de eu selecionar uma peça, tá certo? Sabendo que ela é defeituosa e é tecido do fabricante 1. Então, com a probabilidade de 1, dado que é defeituosa, é igual à probabilidade de 2, dado que é defeituosa, que está até a última, e todas são iguais a 25%, porque aqui, ó, eu encontrei uma soma igual. E o total, claro, 0,024. Então, todo mundo, cada um desses aqui, eu divido pelo total. Todos vão dar iguais a 25%, 0,25. Então, essa foi a prova, né, que temos disponível. Agora, tem uma questão que eu acho muito interessante, não estava nela, e aí eu resolvi criá-la. Essa questão está aqui. Vem fazer a questão se. Está aqui, eu acabei de preparar. Ela não está pronta porque ainda falta fazer as perguntas. Tá? Suma de uma pessoa. Esse grupo seja sorteada aleatoriamente e aí vem a pergunta. Nessa hora que a criatividade deve aumentar. Determina a probabilidade.
probabilidade de. Eu estou colocando uma situação, né? É uma pesquisa, mas aqui mostrou dependência, né, da escolha de carreira com relação à renda média familiar. Né? Então, alguns, e aí como eu criei agora, me veio na cabeça, né? Alguns escolhem carreira acadêmica, outros escolhem carreira na área de saúde, carreira administrativa ou carreira na área de finanças, né? Financeira. Todos que foram entrevistados, tá? Foi colocado aqui nessa tabela de acordo com a renda média familiar. Então, até 3 salários mínimos, de 4 a 10 salários mínimos, e mais de 10 salários mínimos. Então, tá todo mundo aqui. Essa tabela é tudo que eu preciso. Agora, o que eu preciso para resolver os problemas, também, eu preciso ter. Cadê? Eu preciso ter o conhecimento de probabilidade, tá? É porque eu estava procurando onde estava o enunciado, não coloquei ainda no enunciado as perguntas, tá? Então, determina a probabilidade de. Eu só tinha uma pessoa aqui, tá certo? Essa pessoa tem a renda média familiar mais de 10 salários mínimos. Perguntas, eu estou traçando um perfil dos entrevistados, né? Qual a probabilidade de essa pessoa preferir a área de saúde ou renda média mensal até três salários mínimos. Outra pergunta, né? Essa pessoa preferir área administrativa e renda média mensal de 4 a 10 salários mínimos. Mais um, tá? Determina a probabilidade de essa pessoa ter até 3 salários mínimos de renda, uma vez que sabe-se. Eita. Sabe-se que esta pessoa, tá, prefere a área de finanças. Bom, vamos responder. Tá? Dado o quadro aqui, né? A situação é essa, as pessoas estão aqui, a quantidade de pessoas, total de 60. Né? Então, tivemos 60 entrevistados aqui com essa situação.
Vamos sortear, então, uma dada pessoa desse grupo. Tá? A ideia é apenas de conhecimento, traçado de perfil. Então, na letra A, a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade dessa pessoa ter uma renda média mensal familiar de mais de 10 salários mínimos? Então, basta eu verificar. Inicialmente é interessante dar nome aos bois. Tá? Então, eu posso dizer que eu tenho esse evento aqui A, B, C, D, E, F, G, H. Tá bom assim? A, C, E, G, H. D, baixo, baixo, baixo. Aqui eu tenho, vou chamar isso aqui de evento E, F, G. Tem até o G. Pergunta 1. Qual a probabilidade que uma pessoa tenha renda média familiar de mais de 10 salários mínimos? Então, estou interessado em calcular a probabilidade, né, de ter uma renda maior que 10, ou seja, P de G. Quem é o P de G? 19 sobre o total, que é 60. E eu não sei quanto é que dá essa conta, por isso que eu calculo. 0,31666667. Ô, professor, nesse caso eu precisaria botar o 7 no final ou pode só deixar o 666 normal? Faz. É porque isso aqui é uma dízima, então você não precisa se preocupar com isso. Tanto faz, deixar 7 ou 6. Desde que você colocou vários elementos mostrando que é uma dízima. Tranquilo, tranquilo. Letra B. A pessoa prefere a área de saúde ou tem renda mensal. Pintando aqui para pintar. A pessoa tem renda. A pessoa prefere a área da saúde ou tem renda média mensal de até 3 salários mínimos. O que se pede aqui, e deixa eu colocar novamente equation, é PD. Preferir a área da saúde. Volta aqui, a saúde é B. Ou é união. Tá? Ou a união. Renda média de até 3 é a letra E. Renda média de até 3. Então, eu estou interessado em B, união E. Quem é B, união E? Bom, pela definição de probabilidade da união, isso aqui é P de B, de E, menos B, exceção E. Quem é o P de B? Ora, B é isso aqui. Quem é o total de B? 27. Total geral, 60. Isso aqui vai ser 27 sobre 60. Mais, P de E. Quem é? Até 3 salários mínimos. Qual é a probabilidade total? 22 sobre 60.
Menos. Qual é a interseção entre B e E? B está aqui, E está aqui. A interseção é esse númerozinho 9 aqui. Também sobre 60. Cadê? Ah, tá, é aqui mesmo. Não vou fazer a prova com sono, viu? Porque não vai dar bom, não. Você vai trocar tanta coisa na hora da prova. Relaxem, descansem, estejam descansados, percebam que é a hora certa e façam. 27 mais 22 menos 9, conta que eu não sei fazer. 40. 40, muito obrigado. Vocês estão com uma mais rápido que eu. Então, isso aqui vai dar igual a 2/3, né? Se quiser 67 também. P de B união é. A sacada aqui é você saber que o texto você pode traduzir para isso aqui, tá? Preferir saúde ou ter renda média até 3. Então, saúde ou, que é a união, o resto é conta. Letra C. Essa pessoa prefere a área administrativa e tem uma renda mensal de 4 a 10. Olha o Ezinho aqui. Esse Ezinho aqui está me dizendo que eu vou calcular a probabilidade do produto, né? Da interseção. Vamos lá. O que é que eu estou interessado aqui? Renda média mensal, salário. Então, isso aqui vai ser igual a... Qual é a renda média mensal? Não, preferi a área administrativa. A área administrativa tem um total de 7. Interseção, né? Porque eu estou tratando aqui de um E para conectar. A renda média mensal, qual é a renda média mensal? De 4 a 10. Está aqui, é o variável F. Por que eu coloquei um 7 ali? É o sono. Área administrativa é C. Eu quero C interseção F. Então, P de C interseção F vai ser, pela definição formal, tá certo? Eu preciso ver o que está na interseção. C está aqui. F está aqui. A interseção, esses dois aqui. 2 de um total de 60. Então, isso aqui vai ser igual. É igual. Eu não sei. Ou talvez eu até saiba. 0,0333. Outra dízima. Para terminar, qual é a probabilidade da pessoa ter 3 salários mínimos de renda, até 3, uma vez que sabe-se que ela prefere a área de finanças? Então, o que temos aqui é o seguinte. Que é a pessoa ter até 3. Letra E. A pessoa tem até 3 salários mínimos, uma vez que, é uma coisa que dado que, sabe-se que ela prefere a área de finanças. Área financeira, tá? D. E é dado D. Então, o primeiro passo é identificar. Né? Lê o problema e identificou que calculou usando essa fórmulazinha. Entendeu? Ok, agora vamos para mãos à obra. Tá? Qual é a definição de probabilidade condicional? É a probabilidade da interseção dividido
probabilidade da condição ali, que no caso é apenas o D. O que seriam essas probabilidades? Probabilidade da interseção e probabilidade de D. Vamos ver quem está na interseção entre A e D. É a interseção D? Essa aqui, ó, 4. Então, a probabilidade de E interseção D vai ser 4 sobre 60. E de D? Vê o total de D, que é 7, sobre 60 também. Ah, tem alguma coisa errada aqui. 4 sobre 60 vezes 7 sobre 60. Não é isso? 4. Agora sim. A pessoa tem até 3 salários mínimos, uma vez que sabe que prefere área de finanças. P de E é a interseção D, P de D. Quem P de E é a interseção D? Está aqui. E com D, deu 4. P de D, eu vou pegar o D completo, que é 7. Tudo isso sobre 60. Mas aí, como eu divido duas frações com o mesmo denominador, sobra-me apenas numerador, 4 sétimos. 0, 5, 7, 14, 29. Essa foi a probabilidade condicional, que é o teorema de Bayes, utilizado aqui, trabalhado com vocês. Dúvidas? Professor, eu fiquei um pouco confuso porque eu achei a probabilidade muito alta com relação à quantidade de pessoas que estão nesse espaço amostral. Não, a probabilidade, independente do número de pessoas. Ah, tá. É porque o que é que acontece? Quando a probabilidade é condicional, você sai do teu espaço amostral, que você está antes com 36, 36 não, 60, né? 60, e entra no espaço amostral da condição. Veja bem, eu quero calcular uma probabilidade, mas a minha condição, eu dou uma condição pré-existente. Então, quando você dá essa condição, você já está limitando o teu espaço amostral. Porque você, não adianta você querer calcular, deixa eu ver aqui, probabilidade de transferência em outras áreas. Você tem que ir direto para a área de finanças. Então, você está dentro daquele conjunto dos que preferem finanças. Dentro daquele conjunto, você quer saber a sua probabilidade. Então, você está reduzindo o teu espaço amostral. Né? Então, dentro de um conjunto pequeno, uma probabilidade com uma quantidade pequena pode ser alta. Né? Que é o que está acontecendo Entendi. aqui. Entendeu? O denominador aqui, que é o espaço amostral, já não é mais 60. Né? É apenas 7. Tá? E quem são esses 7 aqui? São justamente esses aqui. Ó. Tá? Esse aqui. Olhando na tabela faz sentido. Que aí você seleciona essa linha, essa coluna inteira e Essa você só coluna. vê o que aqueles que tem até 3. Isso, exatamente. Entendeu? E é Entendi. isso. Mais alguma coisa? Mais alguém? Deixa eu aparecer aqui. Chat. Acredito que não, professor. Acredito que esteja tudo certo. Uhum.
posso disponibilizar para vocês sim essa prova. Tá bom? Então, mais uma vez pedir aí desculpa pelo cansaço, mas são ossos do ofício, né? Vocês que já trabalham já devem saber o quão cansativo que é, às vezes, determinadas demandas. Eu vou para a gravação,